Olá, amigos da Casa da Prece Chico Xavier e a todos os nossos amigos que um dia ouvirão esta gravação. Que a paz de Jesus esteja com todos. Eu convido a todos para iniciarmos estas reflexões sobre o Evangelho nesta manhã de domingo, a esse momento de prece. Agradecendo a Deus o dom da vida, a oportunidade bendita de podermos viver, trabalhar e evoluir e assim conquistarmos mais luz interior. Permita, Senhor, que nestas reflexões possamos ser amparados pelos Espíritos benfeitores, que eles possam nos inspirar a compreensão e o entendimento, Senhor, das vossas leis. Que assim seja. Certamente, o maior desafio para o homem no mundo é compreender a sua verdadeira natureza. Reconhecer-se como um espírito encarnado. E muitos, quando diante da perda de entes queridos, diante da morte, sentem-se desesperados, porque pensam que unicamente o corpo representa a essência do ser humano. Quantas pessoas ao longo de toda a história da humanidade sofreram grande angústia, grande sofrimento em pensar que nunca mais veriam aqueles seus entes mais caros. Uma mãe afetuosa, um pai carinhoso, uma esposa amada, ou um esposo amado, um filho ou uma filha adorados. Quantos não choraram por muitas vezes, lamentando a perda desses entes queridos. E ao longo da vida, da evolução do homem no planeta, muitas ideias surgiram tentando explicar a natureza humana. As religiões surgiram como uma tentativa de ligar o homem ao mundo espiritual, certamente inspirados pela espiritualidade maior. Os sistemas religiosos, cheios de imperfeições que os homens criaram com as suas ilusões, acabaram muitas vezes não esclarecendo suficientemente a realidade do espírito imortal, que é a nossa verdadeira natureza. Felizmente, grandes verdades espirituais resistem ao tempo e no momento adequado, no momento certo, elas chegam ao conhecimento de todos. No século XIX, Allan Kardec, em sua incrível busca pelo conhecimento espiritual, quando ele se depara com os fenômenos impressionantes das mesas girantes, as comunicações que se seguem em seguida, ele desvenda essa realidade questionando o próprio fenômeno que ele estudava. E ele descobre que, na verdade, aqueles que produziam os fenômenos de movimentação de mesas, aqueles que produziam as pancadas, nada mais eram do que as pessoas que um dia, tendo vivido na Terra, desencarnaram e, chegando ao mundo espiritual, continuavam exatamente como sempre foram. E junto a esses espíritos, ele descobriu a grande lei que rege a existência humana, a da imortalidade da alma. Essa ideia profundamente impactante em nossa vida é capaz de nos acalentar, de nos consolar nesses momentos mais difíceis em que nos vemos separados temporariamente dos nossos entes queridos. Felizmente, o conhecimento que a doutrina espírita nos inspira nos leva a entender que a dor da saudade será apenas momentânea, porque nós poderemos, ao longo de nossas vidas, ao longo da nossa experiência, reencontrar esses nossos entes queridos. A doutrina espírita nos esclarece que nos momentos em que nos desprendemos do corpo durante o sono, temos a ventura de poder encontrar aqueles que tanto amamos e que já deixaram o mundo espiritual.
E muitas vezes, quando retornamos desses encontros, ao acordarmos no dia seguinte, temos a impressão clara, exata, de estarmos ou de termos estado na presença desses entes queridos. Mas muitos companheiros alegam que não sentem essa reminiscência, essa impressão. Chegam até mesmo a dizer que não sonham com os seus familiares, que não têm qualquer lembrança desses momentos. É sabido que muito da nossa experiência no mundo espiritual, nesses momentos de despreendimento, não é conveniente que saibamos em nossa vida no estado de vigília. Certamente, se recordássemos com maior detalhe esses momentos, nós nos desestabilizaríamos, nos perturbaríamos e sentiríamos uma profunda amargura pelo momento temporário de distância que temos deles nesses momentos em que então temos que cumprir a nossa missão nesse mundo. Mas a saudade ainda assim pode continuar em nós, quando nos recordamos dos momentos felizes, dos momentos que estivemos com essas pessoas e compartilhávamos as alegrias e mesmo as tristezas. É muitas vezes depois que alguém parte é que nós conseguimos avaliar realmente toda a importância que essa pessoa possuía em nossas vidas. E talvez esse fato explique por que Deus permite que nós possamos ficar um período de nossa vida longe das pessoas que nós amamos. Porque permite Deus que não tenhamos a recordação nítida, clara, da existência desses nossos entes queridos no mundo do mais além. Certamente é porque há uma necessidade de nossa parte de avaliarmos tudo o que vivemos com eles. Ainda que tenha sido pouco tempo, certamente esse período em que vamos lamentar essa ausência, em que vamos chorar essa saudade, levará a refletirmos o quanto é importante fazermos em nossa vida o melhor que pudermos por aqueles que amamos. Há muitas pessoas que passam as suas vidas correndo atrás de muitas realizações do mundo exterior, algumas de fato importantes, necessárias, mas muitas vezes recebem um tempo maior do que seria realmente necessário. E muitas pessoas esquecem de viver os momentos felizes junto aos seus entes queridos. Muitos demandam longas horas de descanso ou de distração, não convivendo com filhos, ou com esposo ou esposa, ou outros acabam se ausentando, muitas vezes, do seu lar paterno ou materno, deixando sempre para depois aquela visita imprescindível àqueles que tanto representam em nossa vida. Assim acontecendo também com irmãos e outros familiares, e mesmo os nossos amigos, que são a nossa família espiritual. A ausência daqueles que amamos e que já demandaram a vida espiritual, ela deveria servir para nós como um elemento de reflexão e de valorização das pessoas enquanto elas estão junto de nós. Mas essas reflexões não nos devem despertar nenhum sentimento de culpa, nenhum sentimento de pesar que possa nos desanimar e nos fazer sofrer ainda mais. Talvez naquele tempo em que não aproveitamos bem a vivência, a convivência com aqueles que amamos tanto, possa ser um tempo em que não tínhamos ainda essa consciência que hoje nós possamos estar despertos, ou que possamos estar iniciando a compreensão dessas questões. Nós não devemos jamais nos culpar por aquilo que não sabíamos que estávamos fazendo. E muitas vezes pressionados por muitos deveres, muitas exigências, somos naturalmente levados a outros caminhos da vida e que não nos possibilitou estar junto daqueles que amamos. Não podemos permitir que a lamentação, que o sentimento de culpa jamais nos tire a força de viver. Certamente os nossos entes queridos
que demandaram a vida espiritual, que retornaram à grande vida espiritual, a verdadeira vida, compreenderão as nossas necessidades naqueles tempos. Certamente eles também lamentam a ausência do mundo e gostariam de estar mais tempo junto de nós. Mas todos eles prosseguem em uma grande e laboriosa jornada de iluminação, de aprendizado e de esclarecimento. Também para aqueles que retornaram à vida espiritual, a distância dos seus entes queridos torna-se também um pesar. Muitos deles lamentam não poderem chegar-se junto do lar que um dia estiveram ali, tão presentes, tão marcantes. Muitos choram por não poder estar ali junto dos seus familiares, mas também para eles essa distância é lição necessária para o seu progresso. O espírito, depois que retorna à pátria espiritual, reconhece a grande e valiosa oportunidade que representa a reencarnação. E se eles pudessem nos dizer sobre o valor das horas que nós temos no mundo, certamente eles confirmariam e afirmariam: aproveitem intensamente os seus momentos no mundo terreno. Trabalhem pelo bem do próximo, se esclareçam espiritualmente, iluminem seus corações com boas ações. E aqueles nossos irmãos que já partiram para a vida espiritual e que se encontram já em processo de restabelecimento de sua lucidez e já estão trabalhando pelo seu crescimento interior, são companheiros que estarão sempre atentos aos nossos pensamentos, às nossas preces. Eles estarão nos acompanhando às nossas experiências terrenas, pois a nossa vida íntima, a nossa vida emocional repercute naturalmente naqueles que amamos. Aqui mesmo na Terra se passa assim. Quantas mães e alguns pais são capazes de saber que seus filhos estão apresentando problemas na vida? Me recordo de minha mãe me perguntando em alguns momentos: filho, está tudo bem com você? Porque ela sentia no íntimo, em sua intuição, em sua percepção mais profunda como mãe, era capaz de reconhecer que em determinados momentos da vida eu atravessava pelos desafios e as provas necessárias ao meu crescimento. Então imagine que os nossos entes queridos, quando chegam no mundo espiritual, eles também serão muito sensíveis à nossa vida mental aqui na Terra. Sobretudo quando nós paramos para lamentar desesperadamente a ausência deles. Quando o sofrimento da saudade nos faz quase enlouquecer, também eles sentem essa perturbação e também eles lamentam esse nosso estado perturbador. Aliás, nós temos claramente respondido essa questão no Livro dos Espíritos, na questão 936. Allan Kardec investigou junto aos sábios benfeitores que lhe orientavam a tarefa e os questionou dessa forma: de que maneira as dores inconsoláveis dos que ficaram na Terra afetam os espíritos desencarnados que as provocam? Ou seja, como que as nossas dores afetam aqueles que amamos no mundo espiritual? E os sábios benfeitores disseram: o espírito é sensível à lembrança e às saudades daqueles que amou na terra. Mas uma dor incessante e fora de propósito o afeta penosamente, porque ele vê nessa dor excessiva falta de fé no futuro e de confiança em Deus, e, por conseguinte, um obstáculo ao progresso e talvez ao reencontro com os que ficaram. Veja, essa resposta é extremamente elucidativa. Ela nos diz claramente que quando nós nos entregamos ao desespero é porque nos falta essa fé no futuro. Infelizmente temos tantas demonstrações dessa realidade da vida espiritual.
de que a vida futura nos permitirá sim o encontro com aqueles que nós amamos. Também nessa resposta nós temos claramente instruído, claramente esclarecido que a falta de confiança em Deus também é um obstáculo ao nosso progresso. Muitos, quando param e pensam na ausência dos seus entes que já desencarnaram, muitas vezes se entregam à revolta, questionando a sabedoria divina do porquê. Por que Deus permitiu a partida do meu filho? Por que Deus me permitiu a viuvez ou a orfandade? E muitos se revoltam. E nesse estado perturbador, que para muitos pode ser natural, um momento passageiro de revolta, de incompreensão, mas quando ela se torna sistemática, persistente, ela passa a ser um elemento perturbador na vida daqueles que ficaram e daqueles que partiram, porque eles sabem que todas as complicações advindas desse estado de revolta afastará ainda mais os entes queridos de um reencontro futuro. Imagine nós se os espíritos amigos, benfeitores, espíritos familiares, espíritos protetores nos levariam a encontros durante o sono com os nossos familiares, estando nós profundamente perturbados, enraivecidos com a vida, exacerbados em nossa indignação por não acatarmos os desígnios divinos. Seríamos certamente elementos perturbadores nessas novas moradas que os nossos entes queridos vivem. Então nós estamos, na verdade, nos afastando ainda mais deles quando nos entregamos à revolta e ao desespero. E como combater isso em nós? Como manter o equilíbrio? É reforçando a nossa fé, é reafirmando esses princípios que tão claramente recebemos do mundo espiritual, através dessa vasta bibliografia espírita, mediúnica, sobretudo aquelas mensagens consoladoras que recebemos por médiuns tão notáveis, em especial por Chico Xavier. Quantas consolações e quantos esclarecimentos recebemos sobre o quanto a vida terrena é profundamente entrelaçada à vida espiritual. O quanto nós estamos em comunicação permanente através dos pensamentos com os espíritos que amamos e até mesmo com aqueles que nós não nos afinamos. Porque também aqueles nossos outros amigos que por alguma razão tivemos algum dissabor, que por alguma razão tivemos mágoas, desentendimentos, também eles permanecerão ligados a nós, pela mesma onda mental com que nós nutrirmos com eles. Daí a importância de fato perdoarmos aqueles que, tendo nos magoado e nos ferido em algum momento, já partiram para o mundo espiritual. Realmente desejar, orar por eles para que eles possam encontrar paz nessa nova vida. Igualmente aqueles que prejudicamos, também através de nossa oração, elevar o pensamento a Deus e desejar-lhes todo o bem possível, para que eles possam um dia nos perdoar. Todos esses pensamentos em prece, revelando a autenticidade do nosso sentimento, a sinceridade das nossas emoções, certamente serão elementos que pacificarão o nosso coração e o coração desses nossos irmãos que já vivem no mundo espiritual. Mas conviver com a saudade aqui na Terra é um desafio muito grande. Muitos lamentam não terem mais a companhia daqueles entes tão especiais que por longos anos conviveram. Mais uma vez recordarmos que a solidão também é experiência de evolução, também é degrau de elevação espiritual. E de fato, a solidão verdadeira, ela não existe para aquele que compreende as leis divinas. Podemos estar separados, podemos estar distantes fisicamente, mas em pensamento estaremos sempre em comunhão.
E quem nos proibiria de no mundo buscarmos novos afetos, novos relacionamentos, construirmos uma nova experiência com outros irmãos? Absolutamente não seria contrário a esse grande propósito que temos na vida de desenvolvermos em nós o amor universal. Quanto mais pessoas agregarmos às nossas vidas, mais estaremos ao alcance desse grande objetivo de nossa existência. Daí então não nos prendermos à saudade e pensarmos que estaremos, de certa forma, traindo aqueles entes queridos quando buscamos estabelecer uma vida, uma relação com outras pessoas aqui no mundo terreno. É importante que compreendamos que todos nós precisamos prosseguir a nossa jornada, sem menosprezar os dias, sem desvalorizar os momentos que vivemos. Nos momentos de saudade, de dor, recordemos, os nossos entes queridos também sentem saudade no mais além. Também eles aguardam nesses momentos em que nós sentimos aquele aperto no peito, aquela tristeza por não poder estar com eles, também eles aguardam que nós possamos envolvê-los em preces, em carinho, em sentimento. Podemos mesmo nos imaginar abraçando a eles e os confortando e os envolvendo. Podemos também lembrar dos momentos em que compartilhamos aqui no mundo aqueles momentos especiais de ternura e carinho, em que podíamos deitar a nossa cabeça no colo de nossa mãe, ou dar aquele abraço apertado em nosso pai, ou aquele abraço terno e cheio de amor ao filho querido, ou ao marido querido, ou à esposa querida. Podemos senti-los no peito, abraçando-os em pensamento. E à medida que desenvolvermos essa ideia, que desenvolvermos essa convicção de que entrelaçamos pensamentos e alcançamos os que amamos, nós sentiremos igualmente esse abraço, esse conforto, porque estaremos mentalmente ligados a todos eles. Quando nós sentimos mais angústia, mais dor pela separação, não busquemos as lembranças materiais dos seus despojos do mundo. Embora sempre será respeitável o sentimento daqueles que sentem necessidade de visitar túmulos, sepulturas, embora respeitemos aqueles que buscam essa prática, nós sabemos que ali eles não se encontram. Os nossos entes queridos deixaram para o mundo material seu corpo material. Mas aquele ser que nós amamos, aquela pessoa que nós temos profunda ligação com ela, não se encontra nem nas cinzas, nem nas sepulturas, nem em nenhum objeto material que tenham deixado na terra. Eles se encontrarão sempre em nossos corações, em nossas mentes. Certa vez, as mulheres que procuravam seguir Jesus, como Maria de Magdala, Joana, Maria, mãe de Tiago, e tantas outras que passaram anônimas nos registros dos evangelhos, procuravam, depois da morte de Jesus, depois que tinha findado o sabá, foram na manhã do primeiro dia da semana, que hoje chamamos domingo. E elas se surpreenderam com a presença de dois homens muito imponentes, muito impressionantes. E eles perguntaram assim para elas: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Essa pergunta dos anjos, desses espíritos iluminados que acompanhavam Jesus em sua missão terrena, é profundamente significativa para nós. Por que vamos procurar os que amamos entre os mortos, entre aquilo que é transitório, que é o mundo material, corpos, que são objetos, se eles vivem? Por que nós vamos atar a nossa memória, a nossa presença
àqueles vestígios materiais, nós estaremos certamente encarcerando e limitando o nosso pensamento e o nosso afeto. Mas ainda assim, se alguém se sente na necessidade de guardar recordações materiais, de ainda assim manter certas práticas, como comparecer a cemitérios, como ter algum procedimento especial para lembrar dos seus mortos queridos, que reafirme a cada momento a continuidade da vida espiritual. Não os imaginemos ali naquele processo fantástico de transformação física do corpo. Já não são eles mais. Não imaginemos que, apertando um objeto ao peito, vamos estar trazendo mais fortemente a lembrança deles. Na verdade, todos eles vivem intensamente no mundo espiritual. Também choram, também lamentam, também se desesperam quando nós desesperamos. Também eles aguardam um momento de nos reencontrar. Mas sabemos que devemos prosseguir nossas vidas, confiantes de que um dia estaremos novamente junto com eles, mas sempre no tempo certo, sempre no tempo de Deus, sem jamais pensarmos em adiantarmos a nossa partida. Enquanto temos vida, temos que lutar por ela e, sobretudo, lutar por aqueles que aqui ficaram. Quantas realizações os nossos entes queridos gostariam de ter feito e não puderam. Podemos nós prossegui-las e realizá-las? Se estiver ao nosso alcance, sim. Se eles nos deixaram alguma missão, alguma incumbência, podemos sim cumpri-la, desde que estejam dentro de nossas possibilidades. Muitos, antes de partirem, pedem e deixam recomendações que para aqueles que ficam muitas vezes se transforma num peso insuportável. E isso pode trazer complicações e problemas para a vida. Eles certamente entenderão que certas promessas que fizemos talvez não tenhamos condições de cumprir, desde que de fato realmente seja essa a causa. De qualquer forma, não nos obriguemos àquilo que está além das nossas forças, além de nossas possibilidades. Ser humilde é reconhecer-se também limitado em suas ações. Ser humilde é também não abarcar responsabilidades que estão muito acima da nossa possibilidade momentânea. Daí a importância de, se quisermos venerar a memória desses entes queridos, vivamos em paz, vivamos alegremente, fazendo o que nos é possível a cada dia, na certeza de que um dia estaremos todos novamente reunidos num grande abraço de paz, de amor, na imortalidade. Eu convido a todos, então, nesse instante, a elevarmos o nosso pensamento a Deus, agradecendo a bênção da vida, Senhor, e a oportunidade que tivemos de compartilhar a existência com pessoas tão importantes para nós. Que eles possam receber, Senhor, nesta hora, o nosso abraço amoroso, na forma de uma lembrança carinhosa que eles tenham por nós. Que eles possam prosseguir em paz, Deus, nessa nova vida, e que se sintam fortalecidos a cada dia para prosseguir, para evoluir e crescer. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, espíritos endividados, agora e na hora de nossa volta ao mundo espiritual. E com o coração grato, Senhor, por tudo que recebemos, pela bênção da vida e de todas as oportunidades, é que mais uma vez dizemos, Senhor, reconhecendo que és
nosso Pai que estais nos céus. Santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós, Pai, o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja. A nossa gratidão, Senhor, e que o Senhor nos abençoe hoje e sempre. Abençoa os nossos irmãos que nos ouviram nesta manhã ou em qualquer outra hora do dia. Que eles encontrem paz, alegria e harmonia e, sobretudo, fé em suas vidas. Que assim seja. Um grande abraço, meus amigos, e até uma próxima ocasião.